Então, muito bom dia. Peraí, deixa eu esconder meu piercing, que eu estou em um horário formal. Pessoal, muito bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, com esse tema incrível aqui, que é de curiosidade de todos nós. Dizer que eu não sei se tem um pessoal de Goiás aí na live, mas a gente está dando um curso de mediação para as defensorias de Goiás e eles estavam ansiosos por esse assunto, falaram comigo no nosso último encontro. Então, se não tiverem, se estiverem vendo, beijo para os alunos. E a Euseni está aqui hoje para falar sobre esse assunto que é tão importante para nós, tão caro para nós aqui na mediação. Mas antes da gente começar o nosso assunto, Euseni, para quem não te conhece, quem que é a Euseni? Bem, bom dia a todos e todas. A Euseni é uma defensora pública maranhense, roraimada, né? Vivo em Roraima há 33 anos já. Vivo aqui em Roraima, apaixonada por tudo que é dessa região amazônica, com uma carreira muito maior na prática, né? Eu diria até para acalmar os ânimos ou para reduzir talvez as expectativas, com uma experiência muito mais larga em práticas que em vida acadêmica, né? Então, tem uma experiência muito maior em prática. Defensora pública há 21 anos, coordeno aqui o trabalho da Câmara de Conciliação da Defensoria Pública também há 21 anos, então agora que cheguei na Defensoria, 6 meses depois, já fui designada aqui para esse trabalho, mãe de 2 filhos, esposa e apaixonada pela mediação. Maravilha, Euseni. Muito obrigado mesmo. Eu já falei isso antes e volto a ressaltar aqui agora que a gente está muito feliz de ter você aqui. A gente, quando conversou de trazer você aqui, a gente ficou muito animado, assim, exatamente porque é um tema que vai fugir, acho, muito da visão de muita gente, né? A gente, como eu falei antes, né? É muito importante ter pessoas que façam o que você faz, sabe? Eu acho que essa questão acadêmica, assim, ela tem sua importância, mas quem tá lá no front, assim, sabe como? Na prática, indo lá fazer tudo isso, tem uma importância tremenda, assim. Eu acho que o valor da experiência prática é enorme, assim. Então, eu acho que é por isso mesmo que a gente quer você aqui hoje, sabe? Pra você trazer exatamente isso, assim, o que é essa vivência que você teve, né? Então, sem delongar muito mais, né? Queria saber de você, Euseni, sobre esse tema, mediação comunitária e os povos originários. Você poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? A mediação comunitária é uma área da mediação que ela surge exatamente como uma forma, né, pelo desejo das pessoas de evitar a aculturação da comunidade. Então, eu faço a relação do trabalho que a gente tem aqui com os povos originários, exatamente por essa parte, né, da mediação comunitária, que ela nasce, que ela surge para isso, né, com o desejo de evitar a aculturação das comunidades. Então, como a gente também trabalha, especialmente esse foco que a gente trabalha com a mediação emancipadora e responsável, né, aí segundo as balizas do nosso queridíssimo professor Vesula, é exato essa ideia. Então, por isso que eu imaginei que dá para a gente fazer essa relação da mediação comunitária com os povos originários. Com esse foco, a gente tem desenvolvido aqui alguns trabalhos, né, com essa ideia de evitar a aculturação das comunidades, ou seja, entender que a comunidade é que sabe, a comunidade sabe o que precisa, a comunidade sabe o que quer e que a comunidade consegue diagnosticar-se e trazer a sua própria identidade com aquilo que seja melhor para ela. Então, é mais ou menos sobre essas luzes, né, sob essas luzes que a gente trabalha aqui. E, Euseni, como é que é esse teu trabalho aí? Assim, como é que é mais ou menos os teus dias, assim, os projetos que você faz? Assim, como é que você encaixa isso assim, dentro da defensoria? Como é que funciona? Bem, Vinícius, eu pediria permissão de vocês para, antes mesmo de eu trazer esse assunto, eu me situar
aqui situar esse trabalho, né, dentro da realidade que eu vivo, para que as pessoas possam compreender melhor a razão dessas práticas, né? Então, eu vivo no estado de Roraima, que é o menor estado da federação. A gente vive aqui, eu costumo dizer que a gente está no começo do Brasil. Nós estamos aqui no comecinho do Brasil, né, no estado de Roraima, o menor estado, em termos de população, o menor estado da federação, né, com a menor população, mas que tem proporcionalmente a maior população indígena no Brasil. Então, mais de 15% da população de Roraima se autodeclara indígena. Então, a gente vive dentro dessa realidade, né, que é a gente vive aqui também, além dessa realidade dos povos originários, que aqui a gente tem, eu pesquisando ontem, eu vi o pessoal falando em 11 etnias, mas 11 subgrupos a gente tem somente entre os que se denominam Yanomamis. Então, a gente tem aqui uma riqueza, né, de vários povos, e eu acho que aqui é um terreno muito propício para que a gente trabalhe além dessa diversidade que a gente tem, né, pela questão indígena, muito forte aqui no estado de Roraima. Temos aqui a cidade mais indígena no Brasil, que é o Iramutã, que é para onde a gente está indo agora trabalhar a capa indígena lá com os povos em Garipó. Então, eu acho que essa realidade roraimense, ela nos faz ou nos obriga a pensar em trabalhos com esse foco, com foco nos povos originários. Dito isso, eu acho que vocês já conseguem caminhar um pouquinho comigo e compreender, né, a razão desses trabalhos, a motivação, porque a gente tem, e acho que a gente também precisa pensar, eu estudando um pouquinho até mesmo a história da mediação comunitária, a gente percebe que mesmo nos livros, né, que trazem sobre a mediação comunitária, elas trazem a partir da perspectiva do Brasil não indígena. E aí a gente traz relatos de que a mediação comunitária ela vai começar lá no processo de redemocratização, a partir da Constituição de 88, né, o surgimento lá dos balcões de direito, né, da ONG Viva Rio. Lendo tudo isso gente, desculpem, mas aquelas ligações a gente fica recebendo o tempo inteiro, de oi, de claro, eu não sei se aí é assim, mas o meu é o tempo inteiro. Então, assim, retomando aqui o raciocínio, pensando, né, nessa realidade de que se apresenta a mediação comunitária só a partir da visão do Brasil não indígena. E eu acho que a gente precisa pensar, né, e precisa construir uma realidade a partir do Brasil indígena, porque há um Brasil indígena. E esse Brasil indígena, ele já começa e ele traz a mediação como uma prática muito antiga. Então, a mediação no Brasil, a mediação comunitária, a gente não pode dizer que tem início lá na redemocratização, com a Constituição de 88, com alguns projetos. Na verdade, aqui no Brasil indígena, que é o Brasil que é foco desse nosso trabalho, né, que é foco, inclusive, desse nosso papo, aqui no Brasil indígena, a mediação comunitária, ela existe, acho que talvez antes dos portugueses chegarem aqui, ela já existia, né? Eles já tinham as formas de resolução de conflitos deles, já tinham as modalidades de resoluções dele. Então, a gente não pode pensar que a mediação comunitária ela surge na década de 90, a não ser que a gente queira pensar exclusivamente pelo viés do Brasil não indígena, que aí eu já convido vocês para a gente pensar um pouquinho pelo viés do Brasil indígena. Então, a gente tem aqui, eu destacaria para vocês a questão das CAPs indígenas, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em Roraima, acredito que é um trabalho pioneiro no Brasil, né? A gente não tem notícia de um outro trabalho que tenha esse foco, que tenha esse formato do nosso trabalho. E a base do nosso trabalho, por isso que eu sempre faço essa ligação, né, com a mediação comunitária, especialmente com as lições que a gente traz, que eu digo que eu uso como base, as lições do nosso queridíssimo professor Vezula, né? Chegar na comunidade entendendo que eles sabem, e que eu sou a que não sabe, que precisa respeitar, que precisa entender o que a comunidade quer. Acho que é basicamente isso. Seni,
eu tenho uma página inteira aqui para te perguntar, nesses 10 minutos de fala. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Vai com calma. Tu trouxe ali no início para a gente que a mediação comunitária ela vem para evitar a aculturação da comunidade. Eu queria que tu explicasse um pouco para nós como que é, o que é essa aculturação aí da comunidade, das comunidades originárias, como que tu vê essa aculturação acontecendo, né, para a gente entender um pouco mais o que a mediação comunitária vem aí para auxiliar vocês. Olha, nós temos todo um sistema legalista, né, todo um sistema de leis, todo um sistema de justiça organizado pelo Estado. Então, o Estado, ele chega com toda essa organização, e assim, só para posicionar, por exemplo, recentemente, 2022, a gente pode falar que é coisa recente, é que uma resolução do CNJ reconheceu a organização social e as formas próprias de cada povo resolver as suas questões. Então, a ideia, quando o Estado chega numa comunidade, é de que ali não existe uma forma de resolução e que o Estado entra com a sua forma de resolução e ela é imposta. Porque, assim, trazendo um pouco do nosso juridiquês, né, é muito assim, que a jurisdição estatal, ela é inafastável, né, ela não se afasta. O direito do Estado de dizer a justiça, ela não se afasta. E que essa resolução trazida pelos próprios povos, né, especialmente a gente falando no foco dos povos originários, ela é uma concessão do Estado. Então, se ela é uma concessão, o Estado ele traz uma aculturação. Ele retira o formato de trabalho que já existia, retira o modelo de resolução que já existia e acultura o povo. Por quê? Porque ele retira a forma que eles trabalhavam anteriormente. E aí, a gente tem aqui em Roraima, por exemplo, eu posso, até selecionei aqui alguns, a gente tem precedentes, né, desse reconhecimento, mesmo antes dessa resolução do CNJ, a gente tem precedentes porque as comunidades elas têm as formas de resolução de conflitos, né, e assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho dessas questões, nas comunidades eles não fazem a diferenciação entre o que é civil e criminal, que a gente aqui no direito, a gente faz essa separação. Então, eles têm a forma de resolução, eles resolvem em diálogo, eles resolvem em círculo, eles têm os conselhos de Tuxal, eles têm toda uma organização que o Estado, né, embora tenha aí também uma convenção da OIT, que é a 169, que traz que o Estado precisa respeitar essa organização dos povos originários, mas não há. E aí é isso que a gente chama de aculturação, né? Quando o Estado entra com o seu sistema e ele se impõe sobre o sistema já existente na comunidade. Então o Estado entra com a ideia de que a jurisdição dele... De vez em quando me peçam para traduzir, porque esse negócio de juridiquês, ele fica assim na pele, e a gente às vezes não consegue retirar muito, tá? Eu tenho uma amiga aqui que é psicóloga, eu tenho formação em psicologia também, e ela vive me dizendo que eu sou uma psicóloga atravessada pelo direito, e acho que sou também uma mediadora atravessada pelo direito. Então, vez por outra, podem me chamar para fazer a tradução dessa nossa linguagem que acho que a gente não quer ser entendido na maioria das vezes. Mas aí essa ideia do Estado de que é ele quem tem que dizer o direito, considerando que o Estado ele existe, né, existe com o direito de dizer o direito e desrespeitando, né, na maioria das vezes, eu conheço aqui, a gente tem poucos precedentes, eu até separei aqui um precedente para falar para vocês, para a gente perceber essa diferença, né, que às vezes a gente chega na comunidade. E aí o Estado, quando ele chega na comunidade, ele chega com a ideia de que os povos originários, eles não sabem, né? Eles não sabem, eles não têm uma organização. Então não há o reconhecimento dessa organização, não há o reconhecimento da existência já dessa forma de resolução de conflitos. Que eu acho que quando a gente vê, eu vou passar para vocês, vou mencionar para vocês, até separei aqui, imprimi, para vocês fazerem um comparativo entre a forma de resolução da comunidade e a forma de resolução estatal. Às vezes, quando ela chega, né, com esse desejo de aculturar, com esse desejo de afastar o conhecimento que a comunidade já tem, o trabalho que a comunidade já tem, e se impor, né, de forma, lá vou eu com as
palavras mais pesadas, coercitivas, né? O Estado chega com a sua força. Então, ele chega com a força, ele acultura a comunidade. Então, a mediação comunitária, eu poderia dizer para vocês que é uma tentativa ou uma forma da comunidade resistir. É uma forma de resistência da comunidade. É uma forma de democratizar essa resolução de conflitos e respeitar, especialmente, a comunidade. Só vou pegar um gancho, uma coisa que a Elceni trouxe, que a mediação, gente, a mediação comunitária, a mediação, ela existe antes de ter esse nome. Esse nome mediação é a gente que deu, né? Transformamos em algo bonitinho, mas ela existe, sempre existiu. E aí eu faço um paralelo à lei da mediação, por exemplo, que saiu em 2015, e a resolução do CNJ, é uma aculturação, é pegar algo que já existe e transformar para si. Né? E é muito essa questão do Estado de querer impor o seu molde para gente que já aplica isso. Né? Então, é um paralelo muito interessante, onde o Estado, com força, transforma a mediação e transforma o que acha que é e tenta colocar em cima de pessoas que já aplicam as suas resoluções, as suas maneiras, né, de lidar com isso. E essa aculturação, gente, ela vem em todos os âmbitos. Né? Óbvio que hoje a gente está falando dos povos originários, mas essa aculturação vem em cima da periferia. Né? Essa aculturação ela vem em cima das escolas, né? E onde já se tem uma maneira de resolução cultural, e muitas vezes nós, mediadores, também a gente entra nessa posição de olha aqui, gente, eu tenho a mediação. Peguem a minha mediação, ou peguem a minha forma de resolver. E é muito, muito interessante, assim. Por isso que eu falei que eu tenho uma página inteira aqui para falar contigo, assim, porque essa aculturação, ela vem desde os primórdios. É uma maneira do colonizador tentar enquadrar uma população, né? E é muito interessante Exato. que, por mais que o E aí, colonizador... Bruno, chega com a ideia... Bruno, só um adendo. E chega com a ideia do incivilizado. Né? Ele chega especialmente aqui com a ideia do incivilizado. E se a gente, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês esse caso de Nilson, que é um caso muito emblemático, né? Eu acho que tanto para a população originária do Brasil inteiro, quanto para nós aqui em Roraima. Então, é um caso que a gente usa como um caso paradigmático mesmo, né, de resolução. E eu acho que a partir desse caso de Nilson, a gente consegue compreender, né, tanto essa aculturação, esse desejo do Estado de entrar e impor-se, né, pela força mesmo. Ele se impõe, entra e se impõe pela força. E a gente tem coisas importantes acontecendo, como, por exemplo, esse caso de Nilson, ele é de 2009. Então, a resolução aí do CNJ ela é 2022, mas a gente já tinha, por exemplo, aqui em Roraima, a gente já tem alguns precedentes desse reconhecimento, né, da forma de resolução da comunidade, que eu acho que isso é que é o importante, é que a gente consiga trabalhar de forma respeitosa, que a gente consiga entrar, né, no formato que a gente aprende lá com o nosso querido professor Bezula, tentar entrar de forma biodegradável. Né? Ele sempre cita uma juíza francesa que traz essa frase, e eu me recordo sempre do professor. E acho que a gente tentar entrar nesse formato de perguntar para a comunidade. Primeiro, se eles nos querem lá, depois a gente tentar conhecer, tentar saber o que existe lá. Porque, por exemplo, aqui em Roraima a gente tem um polo de mediação numa comunidade lá no Maturuca. Eu vou contar para vocês um pouco mais sobre isso. Eu não conheço muito, só estive lá uma vez, mas ele é feito no modelo disponibilizado pelo CNJ. E aí eu não sei se quando chegou, eu tenho certeza que lá já existia um modelo, um formato. Eles chegam para aculturar mais uma vez. Sim, inclusive, assim, aproveitando esse ponto, que eu também, que nem o Bruno, que eu só estou escrevendo aqui do lado, aqui, uns pontos, assim, mas eu acho que para aproveitar, assim, que a gente está falando disso, né,
eu queria que você, já linkando inclusive com o caso que você quer trazer para a gente, né? Como é que é? Eu queria que você explicasse assim, como é que é esse movimento de entrada nessas comunidades, essa contato inicial, assim, como é que vocês fazem essa aproximação? Porque realmente é um movimento colonizador e a gente tem que tomar muito cuidado para não ser um movimento colonizador nosso também, né? Esse que eu acho que é a grande coisa, que é o que você traz de ser biodegradável, né? Então eu queria ter uma noção, assim, Alcine, como é que vocês fazem essa aproximação, como é que vocês criam esse vínculo com essas comunidades, como que funciona isso, assim, né? Como é que vocês fazem isso de uma forma emancipadora e responsável? Vinícius, nós temos um trabalho que é um trabalho inicial, eu até conversava isso agora com os representantes da associação, tanto dos Ingaripó quanto dos Uai-Uai. A gente tem um trabalho que é muito inicial, nosso trabalho completou 2 anos agora em novembro, né? Então é um trabalho realmente novo, que inclusive eu posso te dizer que eu estou aprendendo também a fazer, né? Mas o primeiro contato que a gente faz é com as associações. A maioria das comunidades, pelo menos a realidade aqui de Roraima, né, que é a realidade que eu conheço e que é próxima, né, eles têm associações organizadas. Então, a gente faz o primeiro contato pelas associações. Por exemplo, no caso dos Uai-Uai, a gente fez o contato pelas associações. As associações fazem uma assembleia na comunidade, foi feita uma assembleia na comunidade, onde eles explicam o que é a proposta do trabalho, como é que é feito, e aí isso é aprovado numa assembleia. Então, nós hoje, por exemplo, com os Uai-Uai, com os Igaricó, nós estamos nesse ponto. A gente já explicou para as associações, nosso primeiro contato, te respondendo, com as associações, né, porque eles têm essa representatividade, associações, mas aí a associação leva para a Assembleia, que os povos, pelo menos aqui, tudo deles é resolvido em Assembleia. Então, eles levam para as Assembleias, discutem nas Assembleias e lá é aprovado. Então, a gente tem aprovação já. Eu estou falando não do que a gente já fez, estou falando do que a gente está fazendo, tá? Do que a gente está fazendo agora. Então, a gente tem a aprovação em Assembleia dessas 2 comunidades. Eu estou indo agora, dia 19 e 20 e 21, lá para os Ingaricó, e dia 25 e 26 lá para os Uai-Uai. O que eu vou fazer? Eles vão reunir a comunidade toda, né, que a gente vai lá para o Jatapuzinho, vai lá para o Nutri, e aí eles vão reunir a comunidade e aí nós vamos apresentar a proposta do trabalho para a comunidade. Depois, entre eles vão discutir. E, por exemplo, os serviços que a gente vai levar. Aqui no Zoaimiria Troari, a gente trabalha basicamente não, somente com documentação básica, que é o que eles querem. Então, eu até, fazendo um adendo aí, Vinícius, recebi críticas muito fortes de colegas de defensoria que vieram para conhecer nosso trabalho, que conheceram o nosso trabalho. Recebi críticas de que a gente lá no Zoaimiria Troari, a gente só faz documentação básica. Mas a gente só faz documentação básica porque é somente o que eles querem, né? Então, eu não posso impor para a comunidade o serviço que eles não precisam e que eles não querem, né? Eu até já fui questionada, por exemplo, mas você fala sobre os direitos sociais, você diz para eles que eles têm direito a receber um BPC, você diz para eles que eles têm direito à aposentadoria, e eu tenho levado sempre que eu levo para a comunidade aquilo que a comunidade me pede. Então, hoje, o que a comunidade me pede? A comunidade me diz, olha, a gente tem dificuldade em acessar a documentação básica. É essa dificuldade que a gente tem. Por que a gente tem essa dificuldade? A gente tem dificuldade porque a gente tem dificuldade de sair da comunidade. A gente não quer, lá eles chamam a gente de caminhar, a gente não quer o caminhar aqui dentro, porque o caminhar vem com outros costumes, o caminhar vem de uma outra forma, e o caminhar perturba a comunidade quando chega. Então, como é que a gente consegue resolver essas questões sem ter um caminhar aqui dentro e fazendo aquilo que a gente pede? Então, a gente tem recebido algumas críticas de alguns colegas porque acham que a gente tem que ir além. É muito difícil para nós, profissionais do direito, e eu me incluo absolutamente nesse grupo, é muito difícil a gente se compreender como profissional do não saber. É muito difícil, porque nós somos ensinados para saber, né? A ideia que nós, profissionais do direito, aí
Deu uma travadinha, Ceni. Pode Vamos ser aquela esperar ligação que ela reconectar. estava recebendo. Ah, pode ser verdade. Vamos esperar só um pouquinho ela voltar. Mas é muito interessante esse papel, né, de levar para a comunidade o que eles querem, né? É chegar lá e dizer, eu posso te oferecer tais coisas. E eles dizerem o que eles querem, né? Diferente do Estado chegar lá e falar, vocês não podem fazer isso, vocês têm que fazer de tal maneira, o julgamento é de tal maneira. E eu estava vendo, Vinícius, essa semana ainda algumas decisões aqui no Rio Grande do Sul sobre comunidades indígenas. Uhum. Questões familiares, assim, sabe? De pensão alimentícia, básicas, assim, né? De, de família. E os juízes estão entendendo que não é papel dos juízes decidirem isso, assim, sabe? Sim, É um papel da comunidade, né? E aí existe um Ministério Público ali fazendo algumas denúncias e os juizados eles estão entendendo, né? Pelo sentido de que a, as comunidades decidem por si só, né? Então a gente está indo nesse sentido, assim, mas a questão é muito mais embaixo, né? A questão é muito mais muito aprofundada. mais. E só uma coisa, a Cini falou que o celular dela acabou desligando ali, ela tá tentando Uhum. religar aqui tudo, tá? Mas é interessante até o movimento, como é um movimento contrário, né? Em vez de ser um movimento impositivo que o Estado vem de fora e joga dentro da comunidade, a própria comunidade se gere, acha quais são suas necessidades, quais são seus interesses, o que eles precisam, e aí elas levam isso para frente, né, para essa figura do Estado, né, mas uma figura de um Estado que respeita, né, de um Estado que entende, que trata ela Que da maneira... garante que eles vão fazer o que a comunidade está acostumada a fazer, né? Sim. Longe de trazer algo e jogar lá para dentro, é garantir que eles continuem com a cultura deles, né? Esse é o mais importante. Por mais que a gente coloque o nome de mediação, coloque o nome de qualquer coisa que você. Olha, se ele voltou ali. Por mais que a gente coloque um nome, aquilo já está lá, né? E aí a intervenção tem que ser mínima quanto a isso, né? E aí a Eucene traz esses colegas aí que não concordam muito, mas, né? Eu acho que, Bruno, isso só comprova, assim, que para mim a mediação ela já é quase um ato de protesto, assim, né? Um ato contracultural, assim, por si só, né? A gente só de querer resolver as coisas entendendo esse outro lado, vendo o outro e conversando já é o suficiente para... E diria mais, a mediação é um ato contra a aculturação. Totalmente, com Olha certeza. aí, hein? Já vou anotar essa, vou tatuar. E a Elcini já está entrando aqui até depois dessa daí. Ela apareceu para você, Bruno? Ela apareceu aqui só nos comentários. Deixa eu ver aqui. Me coloca como co-administrador aí, que eu acho que eu consigo te ajudar. Eu tô tentando aceitar ela, mas tá dando um errinho aqui. É que às vezes acontece da pessoa sair por problema no aparelho, mas continuar no sistema do Instagram. Já aconteceu isso É, comigo. Aí a às vezes gente tem que acontece. meio que tirar ela e colocar ela de volta. Acho que é exatamente isso que aconteceu, inclusive. Problemas técnicos, pessoal, quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, mas a gente está tentando. Tentando. A gente ao vivo é diferente, né? Euceni, tenta mandar a solicitação de novo, que agora eu tirei você aqui e posso te colocar de volta. Eu acho que foi o mesmo erro
erro que aconteceu, inclusive, com o professor Vezula, quando a gente fez a dele, né? Que ele não estava conseguindo entrar porque estava de um lado e do outro. Aí, ó. Maravilha. Não vão nos deter. Não vão nos deter. Gente, olha só. Eu acabei de ouvir aqui da minha assessora que está na hora de trocar o celular. E que se fosse um iPhone não tinha acontecido. O meu não é iPhone. E aí ele está aquecendo. Deu uma mensagem aqui de que aqueceu o celular e desligou, fechou todos os aplicativos. Vamos ver se consegue ir de novo. Vamos tentar voltar ao ponto Eu que estava está. fazendo isso. Mas Está vai aquecendo? tranquilo, Tá, Seni. Tá ótimo. então vamos tentar voltar. Então, Euseni, tu falava aí sobre a questão dos documentos básicos, que era o que a comunidade aí queria e os teus colegas te criticavam um pouco por isso. E como que é nas outras comunidades, como que tem sido aí o trabalho da mediação? Tu disse Então, que essa comunidade em específico, que eu esqueci o nome, até se a gente pudesse escrever ali nos comentários para o pessoal saber os nomes das comunidades, porque são... bem, a comunidade onde o trabalho já existe, né, é como os Waimiri Atroari, mas eles se autodenominam Quinhá, né, então é lá com os Quinhás. E esses outros dois são os que a gente está em fase de organização ainda. Então, por exemplo, lá com os Quinhás, eles só querem realmente a documentação básica, porque é um povo de contato quase recente, né? Um povo de contato, aqui eu falo de anos 80, 90, esse contato, e foi um contato muito traumático, né? Eles foram praticamente dizimados. Então, hoje, o que eles querem? Qual é o pedido deles? Eles precisam acessar serviços de saúde. E para acessar serviço de saúde, eles precisam ter identidade e CPF, né, por conta de ter cartão do SUS. Então, eu até agora, no aniversário de 2 anos da nossa capa indígena, eles nos fizeram um pedido, porque eles tinham muita resistência, especialmente com Roraima, né, que a ideia que eles têm de Roraima, eu ouvi isso várias vezes indo lá, é de que Roraima odeia eles. Porque tem uma história que é bastante complexa aqui. A gente tem um isolamento geográfico de Roraima, né, que a partir das 6 horas da tarde aqui em Roraima, eu não consigo sair para canto nenhum que não seja de avião. Fala assim, para eu sair de Roraima, né, porque eu tenho aqui para um lado, eu tenho a Guiana Inglesa. Então, fecha lá a entrada da Guiana. Aí, para o outro lado, eu tenho a Venezuela. Também fecha a Venezuela. E na saída, eu só consigo sair para o estado do Amazonas. E às 6 horas da tarde, a barreira também é fechada. É posta uma corrente, né, ali na saída para a entrada da terra indígena, o Waimiri-Atroari. Então, a gente tem esse isolamento. E é uma fonte de muito embate. A questão da corrente aqui é uma discussão muito longa, né? E eles têm essa ideia de que todo mundo aqui odiava eles. Quando eles me perguntam sobre isso, eu digo para eles que todo mundo é muita gente, né? Todo mundo realmente é muita gente. Mas o que eu posso garantir é que a Defensoria de Roraima estava para ser parceira. Então, o que eles querem? Eles querem basicamente isso, eles querem documentação básica para acessar o SUS. Aí eles me pediram para vir aqui, né? Digo, até isso. E aí, acho que foi o Vinícius que falou sobre isso. Vinícius, eu sinto isso. Eu sinto que, de alguma forma, a gente entra e, mesmo não querendo, a gente coloniza. Não tem jeito. A gente entra, a gente coloniza e a gente precisa assumir que coloniza. Porque, por exemplo, eu escutei do Marcelo quando eles pediram para vir, né, e foi um pedido dele, que era isso que eu estava tentando falar aqui para vocês. Eles, no aniversário, eu perguntei, o que vocês querem fazer? Eles disseram, a gente quer conhecer o Mudu da Defensoria Pública. Eles nunca tinham vindo a Roraima, eles descem para o Amazonas, mas eles não desciam aqui para Roraima por conta dessas histórias. E aí eles me pediram que queriam conhecer o Mudu da Defensoria e queriam conhecer as nossas burocracias, né, que eles não conseguem compreender essas nossas burocracias, que eles chamam, por exemplo, eles mandam o pedido para mim, eu mando para a Justiça, vai no Ministério Público, retorna, vai lá no cartório e o documento chega na comunidade. E eles queriam conhecer essa burocracia. Que burocracia é essa?
Por que que demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para esse papel chegar aqui com a gente? Então, eles pediram para conhecer essas nossas burocracias. E aí vieram. Mudu é casa, tá? Eles queriam conhecer o Mudu da Defensoria, que é a casa da Defensoria. E aí eu escutando uma das lideranças aqui do eixo terrestre, porque lá a gente tem o eixo terrestre e tem o eixo rio, é do eixo terrestre. E aí ele falou assim, ele falando o que eles estavam fazendo, como é que era o trabalho, porque a gente aproveitou essa oportunidade e reuniu os Ingaricó, os Uaiuai e os Waimiri-Atroari para que eles fizessem uma troca de experiências sobre esse trabalho entre eles. E eu, escutando e ouvi o EP que falou. Ele disse, a gente já nasce com uma identidade. A gente já tem identidade. Quando a gente nasce, a gente já tem a nossa identidade. Mas o caminhar, para poder atender a gente, o caminhar exige que a gente tenha uma identidade de papel. Assim, de certa forma, a gente está, ao mesmo tempo, atendendo uma necessidade, porque é uma necessidade deles, né? Ter esse documento, porque, por exemplo, eles têm muitas doenças do contato com a gente que eles não conseguem curar na comunidade, né? Eles precisam ir ao hospital. Eu ouvi relatos de alguns, por exemplo, de quando chegar no hospital, tratamento tipo assim, esse vagabundo tem documento sim, então esse vagabundo nem documento tem, coisas assim que eu escutei. Então, a partir desse contato e desses relatos é que nasceu a necessidade de fazer esse trabalho de documentação básica. E aí eu escuto a crítica dos colegas nesse sentido. Mas você só faz isso lá? Mas você só faz isso? Eu acho que a gente tem que fazer exato o que a comunidade precisa. Eu acho que a gente tem que fazer exato que atender a necessidade da comunidade e não a minha necessidade enquanto defensora de chegar e estender uma cartela de serviço que eles não vão precisar. Então, esse trabalho ele tem muito esse foco, sabe, de emancipar, ou seja, o trabalho é feito por eles. Eles fazem os próprios pedidos de documentação, eles fazem o próprio atendimento. O atendimento ele é feito, a gente chama de quinhá para quinhá. Então, um quinhá ele é atendido por outro quinhá, ele não é atendido por mim, ele não é atendido pela minha equipe, é um quinhá que atende o outro quinhá. Então, eles vão evitar esse contato conosco, né? A gente evita esse contato. E uma outra coisa que é sempre uma discussão, a dependência dos serviços itinerantes. Que é que a população indígena ela tem muita dependência do serviço itinerante, desse serviço que vai à comunidade para fazer esse trabalho de documentação. Então, a minha base, que eu acho que deve ser igual à base de todos vocês, são as lições, logicamente, do nosso queridíssimo professor Bezula. Então, a gente pensando, né, de que forma a gente poderia organizar um trabalho com foco na emancipação, na corresponsabilização e, especialmente, respeitando a cultura, evitando estar dentro do território, respeitando os rituais, respeitando o período das colheitas, né, não está lá nesse período em que eles não podem ser atendidos. Então, esse trabalho ele tem exatamente esse foco, né? Respeitar a comunidade, ser feito pela comunidade e, por vezes, ele vem sendo incompreendido por alguns colegas, eu acho que pensam que a gente precisa ir além disso. Ainda não tem conclusões sobre isso, mas eu penso que esse é o caminho. Sim, e eu acho que só pontuar algo, para você ver como a gente, refletindo, assim, a gente percebe que para o Estado a gente às vezes é mais o papel do que a pessoa mesmo, né? Para um povo que tá, né, que a gente é tão inserido na cultura que a gente nem acha isso estranho, né? Mas como alguém que não está inserido nesse contexto todo, olha para isso e é absurdo mesmo você parar para pensar, né? Você parar para pensar que você vai medir o valor de uma pessoa mais ou menos por ela ter um papel ali com a foto dela ou não, né? O acesso a ela, a maioria das coisas fica comprometido, assim, e o que vale ali é mais o papel do que o que aquela pessoa é, né? Porque é o que ela falou, eu tenho identidade, né? Eu tenho identidade. Pô, identidade é muito mais do que só um papel, mas a gente é acostumado a... Pode falar, assim. Essa fala do EP, ela realmente me pegou. Quando eles conversando entre eles, ele diz isso, né? A gente já tem identidade. Quando a gente nasce, o Quinhá tem a identidade. O Quinhá tem a identidade dele. Mas o caminhar quer que a gente tenha um papel.
né? E aí a gente fica naquele momento que você fica encurralado, né? O papel resolve o problema que eles têm no acesso, né? Dá segurança, por exemplo, para que eles possam andar na cidade quando precisa resolver alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, de certa forma, uma imposição nossa para eles, né? Que eles precisam ter um papel para poder ser atendido, para poder andar entre nós. Então, assim, eu acho que não tem uma forma da gente caminhar sem provocar danos. Eu ainda não consigo perceber. Fazendo outro paralelo nessa questão da identidade, do papel, as pessoas quando vêm para a gente na mediação e a gente impõe para eles um acordo, a gente impõe para eles um papel no final da mediação, é também essa maneira de aculturar as pessoas, né? E eu assim, ó, isso me pegou, essa questão da identidade me pegou de um jeito grande aqui no meu interior, sabe? Porque se tu não tem uma certidão de nascimento, tu não existe, né? Mas ele está ali. Então eu imagino uma pessoa dessa, uma pessoa das comunidades originárias, chegando num hospital para ser atendido por uma doença que foi trazida para ele. Não foi uma doença que ele tem lá, né? Uma doença que nós de fora trouxemos ali para dentro. E eu falo nós porque eu me incluo, porque eu estou aqui nessa grande comunidade colonizadora, digamos assim. E aí ele tem que sair de lá e ir para um hospital para ser atendido, e chegando lá dizem para ele basicamente que ele não existe, né? Isso é de um assim. E Vinícius, isso para eles, Bruno, causa uma estranheza enorme. Causa uma estranheza enorme, eu tenho certeza. E detalhe, os povos Waimiri Troari, né, porque os Quinhá, eles começaram um processo de documentação deles em 2018. Então, eu estou falando de coisa muito recente. Então, agora? O primeiro processo de 2018, sim, 2018. Até então, eles não tinham documentação e eles se recusavam a ter documentação básica, porque a história de contato deles é absolutamente traumática, né? Eles sofreram um genocídio, o Brasil tem ação para que o Brasil responda por esse genocídio aos Waimiri Troari. Eles são o segundo povo mais dizimado durante a ditadura militar, só ficam atrás do Cinta Larga, né? Eles relatam que eles eram 6 mil e ficaram em 332, que inclusive comunidades eram mortas jogando veneno. Eles falam de um pó branco que jogavam nas comunidades e que eles queimavam por dentro e morria comunidades inteiras. Lá a gente encontra sobreviventes desses massacres. Eu estou falando aqui da abertura da BR-174, anos 70, 80, né, que o massacre deles se dá nesse período, né, da abertura da BR-174 para ligar o Amazonas a Roraima, que é essa nossa única ligação para o Brasil. Então, eles recusavam durante muito tempo qualquer tipo de contato e qualquer tipo de documentação. Mas eles se viram obrigados a ter essa documentação pela necessidade cada vez mais crescente de ter acesso a serviço de saúde. Então, na verdade, eles precisaram se render a essa necessidade de documentação, e eu acredito que nós precisamos levar isso, né? E essa foi uma discussão minha aqui com um parceiro desse trabalho, que é o desembargador aqui de Roraima, o doutor Eric, que é nosso parceiro nesse trabalho com os Waimiri Troari. Então, pelo menos que a gente consiga levar da forma mais respeitosa, né, da forma que mantenha eles fora dessa nossa, de certa forma continua, mas minimamente menos dependentes, né, porque eles estavam dependentes até então de ações itinerantes, 2018, 2019, aí 2020 acho que já veio a pandemia, não sei, não me recordo se teve, mas aí em 2021, eu acho, ano passado fez 2 anos, então acho que 2021, a gente instala esse núcleo fixo, né, que lá esse núcleo, ele é uma instalação na comunidade, ele não é um serviço que passa pela comunidade, vai embora e não retorna. Ele é uma instalação na comunidade, é gerida e gerenciada
pela própria comunidade, e eles assumiram isso de forma muito forte, porque nós treinamos 4 pessoas da comunidade, e hoje eles são 13, eles mesmos fazem a seleção, eles admitem outros quinhás como estagiários, não me perguntam, eu acho maravilhoso que eles não me perguntem. Eles não me perguntam, chego lá, já tem mais gente, e daí eles me apresentam, esse aqui é o estagiário novo, esse aqui a gente já promoveu a Defensor Quinhá, que eles se denominam Defensor Quinhá, esse aqui a gente já promoveu e eles não me perguntam, eles só mandam me pedir o crachá. Faz um crachá para ele, a gente manda o crachá e para lá eles estão conseguindo. Mas é um trabalho que a gente tenta fazer assim, de forma muito respeitosa. De forma absolutamente respeitosa, escutando, vendo o que é que precisa, evitando. Eu acho que a última vez que eu tive na comunidade, eu acho que já deve ter, no mínimo, uns 6 meses, a última vez que eu fui. Então, evitando estar dentro da comunidade, evitando gerar incômodos para a comunidade. Olha, Sininha, essa tua fala aí agora, eu tenho que confessar que até me arrepiou aqui tudo, porque, de fato, olha, é muito incrível isso tudo que vocês fazem, assim, a forma que vocês fazem é maravilhosa. Eu estou procurando aqui, inclusive, uma pergunta da Aline, que ela perguntou aqui para você, Sini, quais são as principais demandas dos povos originários, assim, no que tange essa questão da mediação, no que você tem trabalhado, assim? Olha, querida Aline, essa é a primeira coisa que eu preciso falar para você, é que a gente, o CENI, Câmara de Conciliação, Defensoria Pública, a gente, nessas comunidades que a gente está estruturando o trabalho, a gente não faz a mediação, a gente utiliza os conceitos da mediação para balizar o atendimento ou para formatar esses trabalhos que a gente está fazendo. Então, mas utiliza os conceitos, por exemplo, é o conceito de corresponsabilização, o conceito de emancipação, as ideias trazidas aí pelo nosso querido professor Vezula, a gente pega esses conceitos, a gente pega essas ideias na elaboração do trabalho. Lembro que eu sempre pergunto para ele, sempre estou perturbando e perguntando como fazer, se a gente está fazendo assim, acho que a última vez ele me disse, o CENI só vai sem a ideia de colonizar. Então, a ideia da gente chegar assim, a ideia de colonizar. Então, a gente, Aline, não faz a mediação propriamente dita. E hoje o trabalho das CAPs indígenas, né, que é esse trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho muito mais focado em documentação básica. Eu não sei porque ainda vou fazer a reunião, agora até o final do mês, vou fazer as reuniões nessas 2 comunidades que a gente vai abrir. Pode ser que surja nessas outras 2 comunidades outras necessidades, né, além da documentação básica. E se isso surgir, aí nós vamos trabalhar para atender aquilo que a comunidade entende que é a necessidade dela. Eu acho muito interessante isso, até só para eu pontuar uma coisinha, como, na verdade, a mediação ela tem várias formas, né? Ela tem vários formatos, ela se adapta nas necessidades das pessoas, assim. Então, assim, pelo meu ver, assim, não é que vocês acham que não fazem a mediação propriamente dita, eu acho que vocês fazem ela, assim. Só que vocês fazem ela nos limites desses povos, nos limites do que vocês estão ali, né, se predispondo a fazer, assim, e vocês criam esse novo formato, assim, que é um formato extremamente acolhedor para esses povos, né, e eu acho que isso que é o maravilhoso, né, porque vocês estão nesse contato direto, tá tendo essa troca e, nossa, Euseni, de verdade, parabéns, meus parabéns mesmo por levar tudo isso, assim, de verdade. Então, a gente tem tentado aqui, é um trabalho que é pioneiro, e o pioneirismo, ele tem o seu preço, né? Então, a gente está aprendendo a fazer ainda. É um trabalho que a gente está aprendendo a fazer, mas eu posso te dizer que a gente faz com muito respeito, ouvindo o máximo que a gente consegue ouvir, tentando se despiar ao máximo do meu saber, porque é muito difícil, eu costumo dizer que acho que a coisa mais difícil, especialmente para nós, profissionais do direito, é a gente se entender como o sujeito do não saber, né? E aí a gente, quando entra em comunidade indígena, eu acho que a gente tende muito mais a se entender como o dono do saber. Então eu tenho me policiado muito, eu tenho marcado cerrado em cima de mim para que eu compreenda que eu preciso entender que a comunidade é quem sabe. A comunidade é capaz de fazer o próprio diagnóstico
né, de traçar a sua identidade, de traçar as suas necessidades. É um trabalho que eu acho que eu tenho feito sobre mim. É interessante que isso que tu traz, Alcine, é muito aquilo que a gente fala no nosso curso de mediação, que não a mediação como uma ferramenta, mas como uma teoria social, né? Como uma maneira de lidar e uma maneira de estar em sociedade, né? Eu vou estar lá para eles, para o que eles precisam, né? O biodegradável, né? O mediador que vai estar enquanto se precisa dele, né? E reconhecer o saber deles. A Rose até trouxe para gente reconhecer o saber deles, né? Muito antes de levar o meu conhecimento para eles, reconhecer que eles sabem, que eles têm os seus conhecimentos, que eles têm a cultura deles e que eles não precisam da gente. Eles só precisam da gente porque a gente inventou coisas para eles precisarem. Né? Eu acho. Pode falar, assim. Acho que deu uma leve travadinha para a Alcine ali. A ligação de novo. Tocou de novo, é complicado deixar o celular sem tocar, tocou de novo. Mas deixa eu refletir, Bruno, junto contigo. É exato isso. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer nas nossas reuniões que o viés da teoria do professor, que é o mais curto, é exatamente esse, né? É a percepção da mediação, a percepção social da mediação, esse viés social da mediação. Eu acho que é isso que me pega, né? Eu acho que realmente é isso que eu gosto, não só a prática da mediação em si, mas a gente ter a mediação como uma teoria social. E é exatamente nesse formato que a gente tem trabalhado aqui, né, de perceber que a mediação ela é uma teoria social, é uma forma de eu entrar na comunidade, mas eu entrar com base nessas ideias, eu entrar com esse foco, né, e eu evitar entrar de forma impositiva, eu evitar entrar despejando uma cartela de serviços para a comunidade, sem saber se é essa necessidade da comunidade, se isso atende à comunidade, né, se a comunidade se descreve como alguém que precisa desse trabalho. E aí, só para a gente... Faz hora que eu digo para vocês que eu ia falar sobre o caso do Denilson, que eu acho maravilhoso, para a gente pensar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, daí eu queria um espacinho para eu trazer para vocês. Eu até imprimi esse caso aqui, que ele é bem, bem interessante para a gente pensar na diferença, né, entre o que a gente chama de incivilizado, ou aquele que não sabe, e a jurisdição do Estado. Que às vezes o Estado entende que ele sabe ditar o direito e ele quer levar o direito para as comunidades, né, sendo ele sabedor do direito, ou quem sabe dizer como é para fazer, e a gente pensar na diferença entre uma resposta dada para a comunidade, para as questões comunitárias, né, que eu acho que é esse que é o nosso desejo, né, de ver que as respostas dadas pela comunidade para as questões comunitárias, que elas sejam respeitadas. E o Estado, por vezes, ele entra e ele não respeita as respostas dadas pela própria comunidade. E aqui esse exemplo do Denilson é um caso em que o judiciário, olha só como ele é bonzinho, o Estado acatou a decisão da comunidade, ele é bem bonzinho. Mas é só para a gente fazer uma análise da diferença da resposta dada pela comunidade e da resposta que o Estado daria, para a gente pensar, né, quem seria o incivilizado. Essa questão do Denilson, eu peço até permissão aqui para eu ler, tá? É uma questão que aconteceu em 2009, numa comunidade indígena, ali na Serra da Lua, no município de Bonfim, e o Denilson, ele matou o irmão dele. Numa briga lá, ele matou o irmão dele. E aí, imediatamente, a comunidade se une, porque eles não conseguem compreender, demora na resposta. É por isso também que os Waimiri e a Troari me pediram para vir aqui a Roraima, porque é uma coisa que eles não conseguem compreender. É o quanto a gente demora para dar uma resposta. Que eles me dizem aqui, por exemplo, os Waimiri e a Troari, que eles são questionados muito pela nossa demora.
Porque, por exemplo, eles me mandam um pedido de lá, às vezes eu demoro 3 meses para conseguir entregar a resposta para a comunidade. Porque eu dependo, né? Eu mando para o judiciário manda no MP, depois vai no cartório. E tudo isso, né, as nossas burocracias, como eles chamam, demanda esse tempo. E eles não conseguem compreender por que a gente demora tanto. Então, logo em seguida, a comunidade se reúne e aí esse conselho da comunidade, eles dão uma decisão. A decisão da comunidade é que, dentre outras, né, que o Denilson devia construir uma casa para a esposa da vítima e que ele estava proibido de sair da comunidade sem permissão dos Tuxaus. Né, a esposa recorre ao Conselho Geral de Tuxaus e lá o Conselho Geral modifica, né, que é feito por várias lideranças da região, eles modificam essa decisão e a decisão depois é a seguinte, ó. O índio Denilson, vou ler na íntegra, são 9 itens aqui. O índio Denilson deverá sair da comunidade Manoá, que era a comunidade dele, e cumprir pena na região dos Waiwai, que é lá para onde a gente está indo, por mais 5 anos, com possibilidade de redução conforme seu comportamento. Ele deve cumprir o regimento interno do povo Waiwai, respeitando a convivência, o costume, a tradição e a moradia junto ao povo Waiwai. Ele deve participar do trabalho comunitário, então eles não trabalham com a segregação, eles incluem no trabalho comunitário. Ele deve participar das reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade. Ele não pode comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisa existente na comunidade sem permissão da comunidade. Ele não deve desautorizar o Tuxau, que é a liderança, cometendo coisas às escondidas e sem conhecimento do Tuxau. Ele tem que ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na companhia do Tuxau. Ele deve aprender a cultura e a língua dos Waiwai, que foi para onde ele foi trabalhar. E se não cumprir o regimento, será feita outra reunião e tomada outra decisão. Essa foi a decisão da comunidade para essa questão. Aí se a gente pensa em qual seria a resposta do Estado, né, e se a gente pensa em ressocialização, em recomposição do dano, olha a diferença, gente. Aí a gente chega lá achando que é a gente que sabe, que é a gente que vai dizer como é que é para fazer. E aí o que aconteceu? 2009 foi quando aconteceu o fato. A resposta do Estado, ela vem em 2013. E aí só esse tempo eles não conseguem compreender por que a gente demora tanto para dar uma resposta para uma questão. E aí aqui o Estado de Roraima, a gente tem essa decisão aqui, que eu acho muito legal, onde o juiz lá da comarca de Bonfim, ele reconheceu a decisão da comunidade, essa decisão aqui ele reconheceu e ele afastou o direito do Estado de punir o Denilson novamente, porque ele já havia recebido a punição de acordo com o que a comunidade entendia que seria a medida exata para que ele respondesse. Né? Então, a gente pensando em como a gente chega para aculturar, como a gente chega achando que vai, usando um termo mais popular, a gente acha que vai fazer vantagem quando chega dizendo como é que é para fazer, e aí a gente observar a diferença. Qual seria a resposta do Estado para essa situação do Denilson? Minimamente, o Denilson seria jogado aqui na nossa penitenciária agrícola. Minimamente, o Denilson seria retirado de todo o convívio. Minimamente, assim, e quem sabe se aqui numa rebelião o Denilson não seria a vítima perfeita até, né, para morrer em uma rebelião dessa. E a gente refletir um pouco o que é que a gente está fazendo, né, o que é que a gente quer fazer. A gente pensar nessa diferença, dessa resposta dada pela comunidade, e essa resposta, ela satisfaz a comunidade. Ela satisfez a comunidade entendeu que a resposta estava dada e que a resposta estava na medida da necessidade. E aí a gente entra com um Estado violento, a gente entra com um Estado que dita que a cultura... Então eu acho que a gente deveria refletir um pouquinho sobre a distinção entre essa decisão e a resposta que o Estado daria, embora eu preciso registrar novamente que o Estado
representado pelo juiz da comarca de Bonfim, aqui em Roraima, ele acatou e disse que o índio Denilson ele não poderia ser condenado novamente, porque isso seria o que a gente chama de bis em idem, né? Ele seria penalizado 2 vezes pelo mesmo fato. E essa foi a resposta da comunidade. Eusênia, que maravilha! E eu acho que eu queria ressaltar, inclusive, como em cada um dos pontos, né, da sentença que a comunidade deu para ele, o fator comunidade, sabe? Ele pode fazer isso se a comunidade entender, ele pode abaixar se a comunidade perceber que sim. Ele vai poder sair se ele estiver acompanhado de um membro da comunidade. Inclusive, eu queria entender o que é esse Tuxal? Tuxal, que é o que ele disse que tinha um nome. O Tuxal é a liderança. O Tuxal é a liderança. Ah, tá. Entendi. Não, mas que bacana isso, né? Refletir como aqui a gente retira todo o convívio social, a gente retira a comunidade, retira ele, isola, e lá eles têm um conceito totalmente diferente, né? Que é exatamente recolocar ele dentro de um grupo, levar ele até para um grupo diferente, para ele ter que trabalhar nele mesmo essas diferenças, nele mesmo esses entendimentos, essas reflexões. Achei maravilhoso, Eusênia, de verdade. De verdade, muito obrigado. Entender a cultura, aprender a cultura, respeitar a cultura, aprender o idioma, tudo isso ele recebeu como penalidade. E essa uma coisa que me chama também muita atenção é que, como penalidade, ele deve ter terra para trabalhar. Não retiram dele o direito dele trabalhar, o direito à terra, não é retirado dele. Não, e o direito de conviver, o direito, né, manter essa identidade dele, manter ele em uma comunidade, mas ainda assim, né, respeitando aí a decisão da própria comunidade. É muito, muito interessante esse caso, muito interessante. E aí, Bruno, a gente quando vai estudar, por exemplo, a mediação comunitária, como eu tenho estudado um pouco mais da história, tentado entender um pouco mais, a gente só tem relatos visto pelo Brasil não indígena, só o relato do Brasil não indígena. A gente não tem esses relatos do Brasil indígena. Como é que o Brasil indígena faz? Como é que o Brasil de Cocá resolve? Como é que eles estão fazendo? Desde quando eles estão fazendo, né? Então, realmente, a ideia de que a mediação começa a partir dos anos 90. Eu acho que é uma ideia que a gente já tem que retirar da cabeça. Eu acho que ela já estava aqui com os povos originários. Eu acho que essa decisão aqui do caso Denilson, a gente tem outras decisões assim também. E, por exemplo, eu também queria citar a forma de resolução lá do Zoaibiri Atroari. Outro dia eu perguntei, quando estive, eu perguntei como resolvem, e eles sempre diziam assim, que na resolução, nem quem fez o mal pode ser ofendido. Né? Então, eles trazem essa ideia de que se alguém faz o mal, nem ele pode ser ofendido. E aí a gente não reconhecer que lá existe um sistema de resolução de conflitos absolutamente organizado. Perfeito. Eusênia, a gente vai ter que encerrar a nossa live, porque já é 1h da tarde. Nossa, nem senti. Então, mas com certeza tu vai voltar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão rico e tem tanta coisa para a gente conversar sobre isso. E antes de encerrar, eu queria te fazer a última pergunta, que é o que tu acha que nós da mediação a gente pode aprender aí com os povos originários? Ah, tocou de novo. Desculpa, esse aula é terrível. Pode repetir, por gentileza? O que tu acha que a gente da mediação, nós mediadores ou pessoas que acreditam na mediação, o que a gente pode aprender com os povos originários? Ah, Bruno, eu acho que o principal que a gente precisa aprender é que a comunidade, ela sabe o que quer, ela sabe como resolver, e que quando você acolhe, quando a própria comunidade acolhe, a possibilidade de restauração, de recomposição dos conflitos, ela é muito maior. E especialmente a gente, quando entrar numa comunidade, a gente não entrar com a ideia de que eu sei que eles não sabem, a gente entrar com a ideia de respeitar o saber que existe ali
de muitos anos, provavelmente muitos anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então, é com essa resposta que a gente vai dando encerramento. Vinícius, encerra para a gente, por favor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, olha, primeiramente é o Seni, né? O Seni, de verdade, eu acho que foi... Olha, eu achava que ia ser incrível e você chegou aqui e me deixou até arrepiado com as tuas falas aqui, assim, de verdade. Foi tocante, foi maravilhoso. O pessoal aqui só comentando o quão interessante estava sendo, assim, o quanto que gostaram do assunto. Então, olha, de verdade, Seni, parabéns pelo trabalho que você faz, sabe? A gente precisa de pessoas como você fazendo esse trabalho, sabe? Porque faz uma diferença enorme, sabe, para essas pessoas. Eu tenho certeza disso, que é a diferença total, assim, de tratamento, de como o Estado tratava e de como você leva esse trabalho. É gritante, assim. Então, de verdade, obrigado mesmo. É um prazer para mim poder trabalhar com você nessa equipe, a gente poder fazer essas lives, poder ter essas conversas, porque eu fico feliz de saber que eu tô do lado de alguém tão incrível, assim, uma pessoa, uma mulher tão forte, guerreira, que vai lá contra tudo e contra todos, faz acontecer, e porque é um ato de rebeldia mesmo a mediação, principalmente dessa forma, né? A gente tem que entender que é o movimento, né, que nem o Bruno falou, assim, de contra a cultura, não, como é que era? De aculturação, né? Contra a culturação. Contra a culturação. Então, de verdade, Elcine, parabéns mesmo, viu? Eu queria agradecer também ao pessoal que assistiu a live, todo mundo que participou, todo mundo que curtiu, todo mundo que compartilhou. O pessoal que está assistindo que ainda não segue a gente, segue aqui a gente, que a gente vai ter mais lives, a gente vai fazer a cada 15 dias direto live, estamos montando o cronograma, não tem expectativa nenhuma de parar, então a gente vai estar aqui com vocês. E eu queria, então, passar para a Elceni uma última vez para se despedir também, né? Dar as últimas palavras dela, né, pro pessoal, e daí podemos ir almoçar. Eu que agradeço, foi prazeroso conversar, não senti nem o tempo passar. É um assunto que me é muito caro, realmente é um assunto que me é muito caro. Então, é um prazer poder compartilhar com vocês aí do restante do Brasil um pouquinho aqui da terra de Macunaíma. Então, muito obrigada e sigo à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Bom almoço. Então, tchau, pessoal. Um beijo. E vai estar tudo gravado aqui para quem quiser assistir depois aí ou perdeu o comecinho, quer ver de novo, vai estar aqui, pessoal. Não se preocupem, é o tempo que vocês quiserem. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau, Muito obrigado. Tá.